assistir um filme, alguma diversão, qualquer coisa que você possa imaginar. Mas você está aqui na igreja. Alegre-se com isso, irmãos. Porque talvez você não entenda, talvez você não perceba isso, mas você está no principal lugar da terra. Todas as igrejas locais espalhadas pela face da terra são o principal lugar da terra, porque aqui o Deus único, santo e verdadeiro, que criou os céus e a terra, ele é proclamado para a salvação de pecadores e para a edificação do povo de Deus. Então alegre-se com isso, porque é um grande privilégio estar na presença de Deus, na casa de Deus e ouvir a proclamação fiel do Evangelho de Deus. Você pode ter a mais absoluta certeza de que é uma pessoa privilegiada em ter chegado até este lugar para ouvir a voz do Senhor. Vamos abrir então no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos para o verso 12 do Evangelho de Mateus e vamos ler até o verso 17 essa noite. Esse texto ele está muito conectado com o texto que eu preguei hoje pela manhã no Evangelho de Marcos. Então, nós vamos inclusive ter, quem esteve aqui nessa manhã, o texto de Marcos como um contexto adicional do que eu vou falar essa noite. Então vamos à leitura, irmãos. Ouçam com toda atenção a palavra de Deus. Diz assim: Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Amém. Curve sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Ó Deus e Pai, nós suplicamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor esteja com os seus olhos voltados para nós esta noite. Que o Senhor Deus receba a adoração que o teu povo agora, neste culto, entrega ao Senhor. Que o nosso louvor, ó Deus, ele seja levado até o teu trono da graça e o Senhor receba o nosso culto como um cheiro suave, como oferta agradável ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, sobretudo esta noite, que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração e entendimento para a tua palavra. Nos faça entender, Senhor Deus, tudo aquilo que está escrito. Para o nosso bem está escrito, para a glória do Senhor está escrito. Nos faça entender e que a palavra edifique aqueles que já creem em Jesus Cristo e salve aqueles que ainda não conhecem a oferta maravilhosa, gratuita do Evangelho da graça de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, vai ao encontro dos pecadores que não conhecem teu Filho amado e tão precioso, Jesus. E salve pecadores essa noite, Senhor. A nossa petição, Senhor Deus, é para que o Senhor se compadeça de nós e se agrade, Senhor Deus, com o nosso culto. Por isso, com a confiança que temos em teu Santo Filho,
nós nos colocamos na tua presença em alegria. Perdoe nossos pecados, Senhor, e venha ao nosso encontro. Em nome de Jesus. Amém. Vocês ouviram essa manhã uma das histórias importantes sobre um dos missionários mais importantes na história da igreja. Este missionário, para nossa alegria, ele era um batista e se chamava William Carey, o pai das missões modernas. Hoje vocês também ouviram que o principal fundamento do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo era a pregação da palavra. Nada era mais importante do que a pregação da palavra para Cristo. Nem os milagres, nem expulsar demônios. A pregação da palavra era o centro do seu ministério, do começo ao fim. Desde a batalha de Cristo contra Satanás na tentação do deserto, até ele ser pendurado no madeiro na cruz, o ministério do Senhor foi firmado na pregação da palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus salva pecadores. É por meio dela que Cristo é pregado, e é por meio dela que o homem vai até o Senhor na fé, recebendo do Espírito Santo o dom para crer. Vocês também ouviram essa manhã que, embora a pregação fosse o centro do ministério de Cristo, ela nunca começava sem a preparação, que era a oração. O missionário William Carey era um homem que orava muito quando estava lá no campo missionário. E antes do campo missionário, ele também foi um homem de oração. Mas o que eu quero tratar com vocês essa noite, iniciando este sermão, em relação ao ministério de William Carey, irmãos, é um outro enfoque. O principal fundamento que movia o coração de William Carey para fazer missões, quando ninguém fazia missões, ninguém estava preocupado em pregar o evangelho, ninguém se importava em levar a palavra de Deus a outras terras, a outras nações, a culturas diferentes, línguas estrangeiras, ninguém se preocupava com isso. O coração de William Carey ardia, queimava, irmãos, com o desejo de pregar Cristo a outros povos, índios, pessoas que não tinham o menor conhecimento da palavra de Deus. Ele começa pregando aos indianos, a uma cultura completamente distinta da cultura inglesa. Mas ele decide ir até ali para pregar a palavra de Deus, porque ele sabia que aquele povo estava em grandes trevas espirituais. Escuridão, sem Deus, sem o evangelho, sem qualquer luz que iluminasse espiritualmente aquelas vidas. Eles estavam completamente perdidos. Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, quantos milhões de indianos foram condenados ao inferno ao longo dos séculos, até William Carey chegar com o evangelho? Quantos milhões foram lançados nas profundezas do inferno e até hoje padecem porque não havia luz, eles estavam em grandes trevas, em escuridão completa. Milhões e milhões, irmãos. Milhões e milhões. Aquele pensamento deixava William Carey com seu coração aflito, e aquilo o movia com o desejo de pregar a Cristo, de levar Cristo até aquelas pessoas. Eu não sei quantos aqui já leram a biografia de William Carey ou assistiram os filmes sobre o William Carey que já foram produzidos, mas a luta daquele homem para convencer a igreja a enviá-lo para pregar Cristo às nações, vocês não têm ideia, irmãos. Porque a igreja não entendia naquele momento que precisava levar a palavra adiante, à frente,
alguns dos grandes teólogos, como por exemplo, um homem que eu muito admiro chamado Benjamin Beddome. Ele dizia: que desperdício enviar um homem como Carey para a Índia, aqueles nativos. Quanto trabalho nós temos aqui na Inglaterra. Mas o coração de Carey estava, de fato, com os pagãos, ou os gentios. Ele queria levar Cristo, ele queria levar a luz do Evangelho àquelas pessoas que estavam em trevas. Essa passagem do Evangelho de Mateus, que estamos aqui avaliando, analisando, na verdade, ela é muito interessante porque ela também marca o começo do ministério de Cristo. O Senhor Jesus havia vivido praticamente toda a sua vida. Praticamente, não toda. Ele nasceu em Belém, como nós sabemos. Mas logo ali eles foram para outra parte, foram morar em Nazaré. É por isso que Jesus ele é conhecido e às vezes chamado na Bíblia de Jesus de Nazaré. O Nazareno, porque ele era de Nazaré, não nascido em Nazaré, mas viveu tanto tempo em Nazaré que passou a ser chamado de Nazareno. É como alguém que vem morar no nosso estado, como o nosso irmão ali, e passa tanto tempo aqui que já é conhecido e visto como um nativo daqui. Assim era o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele era de Belém, mas havia ido morar com seus pais em Nazaré, e durante muito tempo ele esteve em Nazaré. E o seu ministério não começou quando ele estava em Nazaré. Havia algumas coisas que marcavam, que eram necessárias acontecer para que o ministério do nosso Salvador começasse de fato. Vamos a algumas delas. A primeira delas, ele precisava ser batizado. E isso acontece na Judéia, quando ele encontra João Batista. Essa é parte da sua obra. João Batista precisava batizar o Messias, Cristo, ainda que Cristo não tivesse pecado nenhum, ainda que Cristo, o Filho de Deus Santíssimo, não tivesse qualquer motivo de arrependimento. Por isso, João Batista, quando está diante do Senhor, ele diz: o Senhor vem a mim, eu preciso ser batizado pelo Senhor. E o Senhor vem a mim, e Jesus então diz: faça, cumpra o seu papel. E então o Senhor é batizado ali. Quando ele é batizado e sai das águas, o contexto do capítulo 4 mostra isso. Lá a partir do capítulo 3. Quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba, como uma pomba. E ouve-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, ali está a manifestação divina, trinitária, sobre Jesus, homem, o Filho de Deus, mostrando que ele é o enviado de Deus ao mundo. Isso precisava se cumprir antes que o ministério de Jesus começasse. Depois, ele precisava ser aprovado. Ele precisava passar no teste que Deus colocou diante dele. Esse teste era passar pelas tentações de Satanás. Assim como Adão foi tentado no jardim, Cristo passaria por tentações no deserto. E então, o capítulo 4 apresenta até o versículo 11 as tentações. 3 tentações que o nosso Senhor Jesus suportou e venceu. Se ele tivesse caído em pecado, o que era impossível, mas hipoteticamente falando, se ele tivesse caído em pecado, ele teria fracassado da mesma forma que Adão fracassou. Mas ele é o Filho de Deus. E ele venceu Satanás com a palavra. Ele começa a pregar no deserto, enfrentando a oposição de Satanás.
rebatendo as tentações com a palavra de Deus. Está escrito. 3 vezes o Senhor Jesus usa a palavra de Deus para derrotar o diabo. Ele também precisava passar por esse teste antes que o seu ministério começasse. Algumas coisas precisavam se cumprir, acontecer, antes que o ministério do nosso Senhor Jesus começasse. A última delas está no verso 12. O texto diz: ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, a referência é a João Batista, e a prisão foi levada a cabo por Herodes, que era o governador daquela região. João, então, é preso. João Batista envia alguns discípulos até Jesus e pergunta. Ele manda perguntar a Cristo: és tu realmente o Cristo que havia de vir? Ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus para os discípulos de João foi a palavra de novo. Diga a João Batista: os cegos enxergam, os coxos andam, e a palavra de Deus vem sendo proclamada. O que Jesus estava dizendo era: as promessas e os sinais da vinda do Messias estão cumprindo-se em mim. Ele está dizendo, em outras palavras: diga a João Batista que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, o enviado do Pai, porque todas estas coisas estão acontecendo. O último sinal que Cristo precisava para começar o seu ministério era João Batista sair de cena. Por isso o verso 12 diz: tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, ele partiu para a Galileia, onde começa o seu ministério. João não era o Cristo. Ele disse isso várias vezes. Mas ele era o profeta anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Ele era aquele que endireitaria as veredas por onde o Senhor ia passar. Isaías fala sobre ele, João Batista. Ele é o enviado de Deus que preparará o caminho do Senhor. Quando ele cumpre essa etapa, prepara o caminho para o Senhor e sai de cena, é a hora de começar o ministério do nosso grande Salvador Jesus Cristo. Ele agora vai começar o seu próprio ministério, a sua própria pregação. Então, o verso 12 abre o que é conhecido nas Escrituras como o grande ministério na Galileia. A Galileia era um lugar que tinha uma forma arredondada, era um território que tinha uma forma circular. A palavra Galileia, ela é composta de duas palavras muito parecidas. Assim, trazendo algo assim muito uma comparação assim próxima, digamos assim, é mais ou menos como se fosse Piripiri, a nossa cidade aqui do norte. Então, gramaticalmente falando, a expressão Galileia era como se fosse Galil, Galil. Então, eram duas palavras parecidas, não eram iguais, mas eram bem parecidas. E elas significam exatamente isso, a terra fronteiriça arredondada, a ideia de um formato circular. E é ali naquela terra que o nosso Salvador começa o grande ministério de pregar para a salvação de pecadores. Essa terra, ela é muito privilegiada. Foi o primeiro lugar em que Jesus começou a pregar, chamando pecadores ao arrependimento. Pregando sobre a vida eterna que estava nele, para todo homem que crê nele. Ele começou na Galileia. Tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia,
E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali eram duas tribos. Das 12 tribos eram duas tribos. E a terra dessas tribos fazia fronteira com Cafarnaum. Cafarnaum é a Vila da Consolação, ou a Vila de Naum. Vocês lembram do profeta Naum, nas Escrituras Sagradas? Alguns acreditam que Cafarnaum é uma vila na qual Naum, o profeta, havia habitado ou passado por ela ou sido homenageado. Outros acreditam que Cafarnaum é em referência a um outro personagem desconhecido chamado Naum, o mesmo nome do profeta. Porém, o nome Naum significa consolação. Então, alguns outros acreditam que não tem nada a ver com um homem, nem o profeta Naum e nem um outro personagem chamado Naum, mas a ideia de consolação mesmo. Vila da Consolação. Vila em que você recebe consolação. Seria mais ou menos isso a ideia. Cafarnaum é Vila da Consolação. Cristo viveu em Cafarnaum por muito tempo. Muitos anos da sua vida, aqui no seu ministério, ele gastou tempo pregando em Cafarnaum. Esse lugar, irmãos, os habitantes desta terra tiveram o grande privilégio de ouvir a palavra de Deus sendo pregada pelo próprio Deus em carne. Isso é muito diferente de ouvir um pregador pregando a palavra de Deus. Mesmo entendendo que quando o pregador fala fielmente, Deus fala pelo pregador, então é a palavra de Deus que você escuta. Mas isso é diferente de Deus falar sem a instrumentalidade do pregador. E assim foi o ministério do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus dizia às pessoas: crede no Evangelho, crede em Deus, crede também em mim. O próprio Deus estava falando diretamente com as pessoas. Pense, quantos jovens, quantos idosos, quantas pessoas das mais variadas idades ouviram do próprio Deus em carne o chamado ao arrependimento. Quantas pessoas e multidões inteiras ouviram Deus mesmo dizendo: vinde a mim, o meu fardo é suave, é leve. Sabe, irmãos, no capítulo 11 de Mateus há uma maldição sobre Cafarnaum. Ela será amaldiçoada, diz o Senhor, porque eles ouviram o evangelho de Deus, a boca do próprio Deus, e não creram. Eles foram grandemente abençoados. Eles receberam uma medida tão preciosa da graça de Deus e desperdiçaram. Abandonaram. Não fizeram caso. Não se preocuparam com a mensagem. Não pararam para fazer uma reflexão, para observar a vida daquele homem que pregava. Começava o seu grande ministério. Simplesmente, poucos creram no evangelho quando ele foi pregado em Cafarnaum. Em relação ao grande número de ouvintes, poucos creram. E o Senhor diz no capítulo 11 que haverá muitos castigos e açoites e terrores para Cafarnaum, porque eles não creram. Será lançado ao inferno, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele povo que vivia em Cafarnaum naqueles dias foram, inclusive, objeto
cumprimento de uma profecia. Percebam isso, irmãos. Os profetas lá do passado, Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Isaías profetiza sobre as pessoas desse tempo. Ele está falando com as pessoas dos dias de Jesus, que ouviriam a pregação de Jesus, que seriam chamados para crer em Jesus e serem salvos. Receberiam uma luz, eles estavam em grandes trevas, mas Deus havia se lembrado deles e havia levado luz para as trevas. Isaías fala deles, dos moradores, das pessoas, dos habitantes desse lugar. E Jesus começa seu ministério dizendo: para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Quão privilegiado foi esse povo, irmãos. É como quem tem um grande tesouro e não sabe. Você tem um grande tesouro diante de você e você não sabe. Agora, esses últimos dias, eu estive vendo um programa jornalístico e havia um homem nos Estados Unidos que ele comprou, na época, muito barato, ele comprou milhares de bitcoins. Um bitcoin hoje é quase, ou mais, não me lembro bem agora, 300 mil reais. Ele tinha milhares. Salvo engano, o total era mais ou menos, se ele recuperasse, 9 bilhões. 9 bilhões. E ele havia colocado tudo em um HD, não valia nada na época. Devia ter comprado a preço de banana, bem que banana está caro hoje, né? Mas ele havia comprado muito barato. E havia colocado ali no HD. E esse HD foi para o lixo, por engano. Ele passou 10 anos procurando o HD no lixão, onde ele foi jogado. Mas não foi assim, catando papel, levantando. Foi com aparelhos, com máquinas. 10 anos gastando, investindo dinheiro, alta tecnologia, para encontrar um HD. E nunca encontrou. E agora a reportagem que eu vi foi, ele desistiu de continuar procurando. Está lá, em algum lugar, 9 bilhões de dólares em bitcoins. Um grande tesouro desperdiçado. Se aquelas pessoas que ouviram a pregação de Jesus, a pregação do Evangelho, não é porque é a pregação de Jesus, é porque é a pregação sobre Jesus. A pregação do Evangelho, a mesma pregação que vocês estão ouvindo agora. Se elas soubessem naquela época quão preciosa e essencial era, elas tinham feito tudo para ouvir, e ouvir, e ouvir, e crer, e amar, e seguir a Jesus. Mas elas não fizeram caso. Não fizeram caso. Veja, Mateus diz que aquela cidade era fronteira com Zebulon e Naftali, as tribos de Israel, as duas tribos de Israel. A Galileia aqui estava bem ao norte, a região de Cafarnaum, bem ao norte de Jerusalém. E ela sempre era o primeiro local massacrado quando havia uma invasão ou uma guerra. Várias vezes, os soldados inimigos, nas épocas do Antigo Testamento, que entravam aqui em guerra, os primeiros que eram abatidos eram esses pobres moradores aqui. Eram os primeiros a sofrer os castigos. A Bíblia diz diversas vezes que quando Nabucodonosor, ou então Tiglat-Pileser da Assíria, invadiram os territórios que era Israel dividido, a Bíblia diz várias vezes que era juízo de Deus, era castigo, era Deus trazendo juízo sobre a nação de Israel pecadora, que havia tido grandes oportunidades e havia simplesmente rejeitado Deus, rejeitado salvação, rejeitado vida eterna.
haviam rejeitado para viver suas próprias vidas, seus prazeres, suas coisas, e dito não para Deus. E por muito tempo o Senhor Deus foi longânimo, até quando a taça da ira de Deus, que continha os pecados de Israel e de Judá, transbordou. E Deus envia primeiro a Assíria, depois a Babilônia. E essas pobres almas aqui eram as primeiras a serem massacradas. É as cidades da fronteira. Então, eles viviam aterrorizados, eles viviam com medo, sabiam muito bem a desgraça da guerra, da violência, da morte. É por isso que quando Isaías fala no capítulo 9, e aqui Mateus, ele diz que é o cumprimento da profecia de Isaías 9, verso 1 em diante. Quando Isaías diz isso, ele está dizendo que esse povo que vivia sob a sombra da morte, ele está fazendo referência a isso. A morte que assolava quase que diariamente essas pessoas. O sofrimento, a miséria, a guerra, a perseguição, a destruição. Viviam sob a sombra da morte. Aí Isaías diz, olhando para o futuro, para os dias de Cristo, de repente, esse povo viu grande luz. Olhe para o verso 15. Aliás, para o verso 14 primeiro. Para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo. Veja, Isaías é apenas o intermediário. Foi falado por intermédio dele. Foi falado por Deus, por intermédio do profeta Isaías. E o que Deus falou? Terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, mar da Galileia. Além do Jordão, do rio Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz. E sobre os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. O que o profeta Isaías estava vendo e anunciando era a chegada de Cristo e o começo do seu ministério de salvação, de pregação, começando aqui, em Cafarnaum, na Galileia. O povo que vivia na sombra da morte, na desgraça, o povo que vivia assentado na escuridão, de repente, viu grande luz. Aqui está, irmãos, a grande misericórdia de Deus para salvar pecadores. Esse povo que havia, por gerações, sofrido por causa da incredulidade, sofrido todo tipo de violência, de miséria, e vinha se arrastando em constante sofrimento e medo e aflições, Deus se compadeceu deles. O Senhor teve misericórdia de Cafarnaum, de todos os lugares da terra. Prestem bem atenção. De todos os lugares da terra, Deus envia o seu Filho para começar a proclamar a salvação em Cafarnaum. Grande luz aparece em Cafarnaum de repente. A luz que dissipa as trevas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador maravilhoso, o glorioso Redentor, aquele cujo sangue purifica pecados. Ele estava ali, pregando. Observe a pregação de Cristo no verso 17.
A partir deste tempo, diz o evangelista Mateus, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. Aquele povo é chamado ao arrependimento. Eles são chamados a avaliar a própria vida e se arrependerem dos seus pecados. São chamados a abandonarem a vida de pecado, de miséria, de ruína que afasta o homem de Deus, para caminharem em luz, com o perdão de Cristo e a salvação assegurada. A pregação de Cristo é muito parecida com a pregação de João Batista, porque a pregação de João Batista começava com arrependei-vos. Ele batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e criam na promessa do Evangelho. Cristo começa pregando exatamente assim. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos dos seus pecados. Meus irmãos, aquela geração quase inteira foi perdida, porque não creu, não deu crédito à mensagem do Salvador, a maravilhosa oportunidade de salvação. Desperdiçaram, brincaram. Alguns até caminhavam com Cristo, mas tinham outros interesses. Poucos foram os que de fato creram de coração em Jesus Cristo e na sua mensagem. Mas você sabe, desde esse tempo, essa mensagem nunca mais parou de ser pregada. Cristo pregou, depois os 12 apóstolos pregaram, depois os cristãos que iam conhecendo a salvação iam retransmitindo a mensagem. A igreja, ao longo dos séculos, prega a mensagem. Mas a mesma coisa acontece. A maioria das pessoas tem rejeitado o chamado para vir a Cristo. Avalie seu coração essa noite. Se você está de fato em Cristo Jesus, ou se você está só na igreja, sentado num banco. Avalie se você tem um novo coração, ou se você ainda é guiado por um coração velho, apodrecido em pecados e misérias. Se for assim, você será condenado ao inferno. E ninguém pode te tirar de lá. Você passará toda a eternidade condenado. Mas se você crê em Jesus, se a mensagem do Filho de Deus chegou ao seu coração e você confia a sua vida a Cristo, se você é capaz de dizer com todo o seu coração: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos meus pecados. Quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e você crê nisso, e você é capaz de dizer: obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo grande amor com que me amou, entregando sua vida na cruz, em lugar da minha podre vida de pecados. Se você é capaz de dizer isso, você é uma pessoa salva. E ninguém pode tomar a salvação de você. Ela foi conquistada pelo Filho de Deus na cruz, com o seu sangue preciosíssimo. Nada muda isso, nada pode mudar isso, irmãos. Você está para sempre com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Para sempre, 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 sempre. Assim como os condenados estão para sempre condenados, se rejeitarem a Cristo até o último dia.
Os salvos estão para sempre salvos. Jesus diz: aqueles que o Pai me deu, e eu acredito que ele estende sua mão para os seus discípulos e diz: ninguém os arrebatará da minha mão. Estão guardados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Essa é a realidade da igreja eleita, do povo de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, você está na mão dele, protegido, não esmagado, mas guardado, protegido, para que ninguém tire você de Cristo. É o próprio Cristo que guarda você. Irmãos, essa é a mensagem. A mensagem do Evangelho é: arrependa-se dos seus pecados, da sua vida velha, maculada, suja e imunda de pecados, e creia no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Creia que ele foi pregado no madeiro para morrer e o seu sangue vertido para limpar os seus pecados. Ele substituiu você na cruz, morreu no seu lugar. E ele ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá ele voltará para julgar vivos e mortos. Este é o Evangelho. Se você crê nesta mensagem, você está salvo. Celebre, glorifique, exalte a Deus, porque essa é a mensagem que Jesus Cristo pregou com a sua vida e com as suas palavras. Essa é a mensagem que a igreja replica há 2000 anos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, sem obras, sem trabalho nenhum, de graça. Crê somente. Isso é o Evangelho, irmãos. O Senhor não quer o seu suor. O Senhor não quer que você conquiste como um gladiador que luta para vencer uma batalha. O seu filho já conquistou a salvação. Ela já é sua. Glorifique a Deus. É só isso. O ministério do Senhor tem início. E ao longo de todo o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o Senhor Jesus proclamando, pregando, às vezes exercendo milagres pelo Espírito Santo, expulsando demônios, mas principalmente pregando. A salvação vem pelo ouvir, não pelos milagres, não pelos sinais. A salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cristo pregou. Os apóstolos disseram na igreja primitiva: nós não vamos gastar o nosso tempo nas mesas servindo, vamos separar pessoas para fazer esse trabalho importante, porque nós vamos nos guardar para a oração e a proclamação da palavra. Essa é a missão de Cristo, a missão dos apóstolos da igreja, a nossa missão. Crer em Jesus e replicar o Evangelho, pregar a palavra como nosso Salvador. Para aqueles que vivem em grande treva, para aqueles que vivem sentados sobre a sombra da morte, para que a luz brilhe sobre eles. A luz é Cristo. Para que a luz, Cristo, brilhe sobre eles e eles sejam salvos, alcançados pelo poder de Deus. Eu espero de todo o coração, irmãos, que você crê em Jesus. Espero que o seu coração pertença a Cristo. Espero que sobre sua vida esteja o sangue precioso do Cordeiro. Mas se não estiver ainda, você tem uma grande oportunidade, como os habitantes de Cafarnaum tiveram. Não rejeite. Não rejeite. Não rejeite o Evangelho.
creia em Jesus. Amém. Fiquemos de pé, igreja. Curve a cabeça, vamos orar ao Senhor. Grande Deus, Pai, mais uma vez nós nos maravilhamos, Senhor, diante da Tua palavra tão graciosa, tão maravilhosa, Senhor. Diante do Filho maravilhoso, Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu naquela cruz por mim, morreu por todos os seus eleitos preciosos, para dar-lhes o reino de Deus que está prometido. Nos ajude, Senhor Deus, como igreja, a pregar o Teu Evangelho como Cristo, a retransmitir a mensagem para alcançar aqueles que vivem ainda na escuridão. Senhor Deus, nos fortaleça para esta tarefa, nos impulsione com Teu Espírito Santo, nos ajude a vencer toda barreira que surgir, para que o Teu Evangelho continue sendo proclamado com poder e grande glória. Ó Senhor Deus, perdoe nossa fragilidade, nossas falhas, nossos horríveis pecados, Senhor. Eu sei que todos eles estão na cruz. Ainda assim nos constrangem, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a descansar completamente em Cristo, a dormir o sono do justo, a descansar nossas cabeças no travesseiro e no Senhor recuperarmos as nossas forças com paz no coração, sabendo que Ele fez todo o trabalho. Ele pagou toda a dívida que nós contraímos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a repousar em paz no sangue de Jesus Cristo. Deus, edifique sua igreja, Senhor. Edifique, Senhor Deus, nossos jovens, para que eles não se desviem, para que seus olhos sejam cegados para as coisas do mundo. Para que o mundo não os iluda, Satanás não os apanhe. Ajude nossos jovens, Senhor, com a força do Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a oração, Senhor. Desperta o coração deles para te buscar. Nós te suplicamos isso essa noite, Senhor, e nos alegramos muito, muito com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.